Gente, bom dia, que a graça e a paz esteja com todos. Você que está chegando agora no nosso canal, queria me apresentar, eu sou o pastor William. E esse canal ele tem um objetivo muito bem claro, muito bem definido. Em todas as postagens, vídeos que você tiver a oportunidade de assistir, você vai ver esse foco. Eu tenho uma paixão muito grande em estudar as Escrituras, estudar a Bíblia e trazer aplicações reais para a nossa vida. Hoje a gente, muitas vezes a gente olha para as Escrituras, às vezes mesmo dentro do pessoal dentro da igreja, olha como uma coisa muito dogmática, muito longe da realidade, mas não. Se a gente pesquisar, estudar um pouquinho, nós vamos ver que ela nos ensina muito como viver agora e também como a gente pode ter certeza da nossa salvação eterna. Nós estamos nesse momento agora, nesse período, nós estamos trabalhando em quatro eixos, né, em cima de 4 livros distintos. Jeremias, que é o objetivo do estudo agora, que nós vamos ter, são sempre vídeos em torno de 20, 25 minutos. Nós vamos estar tratando sobre idolatria nos seus vários aspectos. Hoje, vamos estar reforçando, entendendo, aprofundando a gravidade que é a idolatria. Temos outros estudos, outros vídeos que você vai encontrar nesse canal também, onde nós estamos estudando 1 Coríntios. O tema é a centralidade de Cristo. Tema que eu costumo repetir, é muito falado, mas pouco compreendido. É pouco compreendido porque é pouco vivido. Só compreendemos realmente a centralidade de Cristo quando a gente vivencia. E o Evangelho sem a centralidade de Cristo é apenas mais uma teoria sobre a vida que nós vamos ter por aí. Um outro tema que nós estamos estudando, o terceiro tema dos 4, é o livro de Gênesis, onde a gente aprofunda nos relacionamentos do contexto da Escritura, né, nesse caráter que a revelação de Deus tem de ser progressiva, e a gente vê ali alguns princípios importantes para a vida cristã, para a vida da igreja, que vão se desenvolvendo ao longo das Escrituras. Esse é o nosso foco, é o princípio de todas as coisas. E por fim, o quarto tema que nós estamos estudando nos próximos meses, está no livro de Atos, que é a missão e propósito da igreja, né, que também é um tema bastante complexo e a gente precisa se aprofundar. Então hoje nós vamos estar estudando Jeremias 11. Jeremias 11, o tema, como eu falei, que nós vamos trabalhar aqui, a dimensão da idolatria, é com relação à sua gravidade. A idolatria é um pecado especial, é um pecado diferente dos outros, porque é por meio da idolatria que os outros pecados entram, muitos outros pecados entram na nossa vida. Isso é importante a gente entender, porque a gente tira Deus do centro e nós nos colocamos no centro. O básico da idolatria é essa, né? A gente, quando tira Deus do centro, as nossas necessidades existenciais, elas continuam sem ser satisfeitas, necessidades essas que somente Deus pode satisfazer, por exemplo, necessidade de segurança, necessidade de aceitação, entre outras, amor. E a gente então faz o que? A gente começa a procurar outras coisas para nos satisfazer essa necessidade, como por exemplo, reconhecimento. Eu coloco o dinheiro no lugar de Deus. São os ídolos funcionais, os ídolos que fazem a nossa vida funcionar. Ou um relacionamento, minha própria família. Então veja que o perigo é exatamente esse. O perigo é porque são coisas essencialmente boas. Família, relacionamento, recurso. Mas o problema é que elas deixam de ser boas e passam a ser perigosas quando elas são colocadas no lugar de Deus. São o que nós chamamos de ídolos funcionais, que são ídolos que fazem a nossa vida funcionar. Por isso que é ídolos funcionais. E o perigo é esse. O perigo é que eles não são coisas ruins em si mesmas, mas passam a ser ruins quando ocupam o lugar de Deus. Então a idolatria é grave e perigosa. E é perigosa porque ela é insidiosa, ela entra na nossa vida sem que nós percebamos. Eu queria então te convidar a ler os 5 primeiros versículos do capítulo 11 de Jeremias, que é um profeta pré-exílico. Então Israel já estava às portas para ser zelado pela Babilônia, parte do Reino do Sul. E então ele nos traz alguns ensinamentos preciosos. Os primeiros 5 versículos, capítulo 11, fala assim: o Senhor deu outra mensagem a Jeremias: lembre os habitantes de Judá e de Jerusalém dos termos da minha aliança com eles. Diga-lhes, assim diz o Senhor. Eu queria que você focasse nessa frase. Diz o Senhor. Deus fala. O Deus de Israel, ele se qualifica. E ele diz: maldito será aquele que não obedecer aos termos da minha aliança. Pois eu disse a seus antepassados, quando os tirei do Egito, uma fornalha de fundir ferro, que era a escravidão deles lá no Egito. Se vocês me obedecerem e fizerem tudo o que eu ordeno, serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Disse, de novo isso, disse:
para cumprir a promessa que fiz a seus antepassados, e de lhes dar uma terra que produzisse leite e mel com fartura, a terra em que hoje vocês habitam. O perigo da idolatria, a gravidade, desculpa, a gravidade da idolatria, ela reside no fato de que Deus disse, Deus falou que, duas coisas, como nós vemos aqui, aquele que não obedecer será maldito. Nós vamos ver que o contexto todo aqui de desobediência a Deus implica obediência a outros deuses. Então, a gente, concordando ou não com isso, achando radical ou não, pouco importa. Pouco importa. O fato é que Deus fala. E quando Deus fala, coisas acontecem. Haja luz. Do nada ele criou tudo. Jesus Cristo, quando ele estava caminhando lá na sua região e viu a viúva de Naim com seu único filho, ele foi até aquele cortejo, tocou e a pessoa ressuscitou. Então, quando Deus fala, quando Deus age, tem implicações importantes, sérias. E Deus disse que maldito será aquele que não obedecer, como também ele fala: se vocês obedecerem e fizerem tudo o que eu ordeno, serão o meu povo. Então nós estamos lidando, gente, esse é o primeiro aspecto que eu queria ressaltar. A idolatria é grave, porque ela traz consequências sérias no nosso relacionamento com Deus. E Deus falou isso. Hoje a gente vive numa sociedade, num mundo em que a palavra tem muito pouca importância, né? Muito pouca importância. Você vê pessoas que falam uma coisa hoje na mídia, na televisão, políticos, amanhã fala exatamente o contrário do que falou na noite anterior ou no dia anterior, e você fica perdido, né? Então a palavra, ela perdeu a importância, mas não a palavra de Deus. Deus não é homem para que ele minta. Então isso é importante. A gente reconhecer a importância da palavra de Deus. Hebreus 4,12 fala assim: pois a palavra de Deus é viva e é poderosa, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetra entre alma e espírito, entre junta e medula, e traz à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Então nós estamos diante de um Deus onipotente, onisciente, onipresente e um Deus pessoal, que quer se relacionar com o seu povo. Só que esse relacionamento tem que ser naturalmente do jeito dele. É como ele falou aqui: se vocês me obedecerem e fizerem tudo o que eu ordeno. Jesus fala que nós somos amigos dele se nós lhe obedecemos. Então a questão da obediência é fundamental, é um verdadeiro antídoto contra a idolatria. E lembrando, 1 João 5,3, é um texto que eu uso muito, que a obediência verdadeira, autêntica, aquela do coração transformado, é aquela que é obediência que vem pelo amor que você tem a Deus, e não aquela obediência religiosa. Então, esse é o primeiro aspecto. A idolatria é grave porque Deus falou que ela é grave. Vamos seguir mais um pouco aqui. Aqui no versículo 6 a 8, a palavra fala assim: o Senhor disse, proclame essa mensagem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Diga, lembre-se da antiga aliança, de todas as suas exigências, pois adverti solenemente aos seus antepassados quando eu tirei do Egito. Obedeçam-me. Repeti essa advertência inúmeras vezes até hoje, mas seus antepassados não me deram ouvidos, nem prestaram atenção. Pelo contrário, seguiram os seus desejos teimosos e seu coração perverso. E porque se recusaram a obedecer, eu trouxe a ele todas as maldições descritas na aliança. Gente, o primeiro aspecto é que Deus falou. E o segundo aspecto é que Deus não se cala. Aqui nós vemos que ele mantém a sua palavra. Ele continua falando, ele continua advertindo. Olha, veja bem, obedeçam-me. Repeti essa advertência inúmeras vezes até hoje, mas seus antepassados não me deram ouvidos e seguiram os desejos teimosos do seu coração. Então, se já é grave o fato de Deus ter falado uma única vez, se torna mais grave ainda porque Deus repete essa advertência e as pessoas continuam ignorando Deus. Quando nós idolatramos, quando nós colocamos algumas coisas no lugar de Deus, nós estamos rejeitando o próprio Deus. Então aqui fala advertir solenemente, aqui traz uma ênfase realmente grave para essa situação. Obedeçam-me, repetir essa advertência. Então
Deus é um Deus que fala, é um Deus que não se cala. E o homem, nós vamos ver aqui, não der ouvidos. Veja a gravidade da idolatria, é que apesar de Deus falar, Deus insistir, e Ele é Deus, Ele não precisaria insistir. As pessoas continuam rejeitando a botar Deus no lugar que lhe pertence, que é o centro do nosso coração. João 5, 39 e 40, é um texto que os fariseus, Jesus fala para os fariseus: vocês examinam as escrituras minuciosamente, essa é a expressão, vocês sabem que elas apontam para mim, e mesmo assim vocês não querem vir a mim para ter vida. Então a idolatria, ela endurece o nosso coração e ela causa em nós uma rejeição, uma recusa consciente, intencional de nos voltarmos para Deus. Esse é o perigo da idolatria. Deus fala, Deus repete, Deus insiste, e nós continuamos muitas vezes idolatrando coisas, colocando ídolos no nosso coração. Pode ser coisa boa, recurso financeiro, dinheiro. A Bíblia fala que o amor é o dinheiro, raiz de todos os males, não o dinheiro em si. Sua família, seu emprego, sua igreja, os mais jovens aí, o namoro. Então essas coisas em si, elas são boas, mas deixam de ser boas e passam a ser perigosas para a sua vida quando ocupa o lugar que não lhes pertence. Versículo 9, mais um aspecto. O Senhor falou comigo novamente e disse: descobri uma conspiração contra mim entre os habitantes de Judá e Jerusalém. Veja, gente, que a idolatria, aqui nesse versículo, você vê que precisamos entender que só existe um Deus no universo. Quando nós tentamos de alguma forma desqualificar, desmerecer esse Deus, é uma conspiração, é uma tentativa de anular, é uma tentativa de tirar o rei do seu trono e colocar outro. Essa é o perigo da idolatria. Não é apenas um desejo por outras coisas, ela provoca desejos desordenados no nosso coração, mas os desejos desordenados não são idolatria em si, são consequências da idolatria. Então, é grave, gente, a idolatria por esses motivos. Nós estamos querendo destronar Deus do seu trono. Versículo de 11 a 17, a palavra fala assim: pois por isso assim diz o Senhor, trarei calamidade sobre eles, não escaparão, ainda que me suplique, não ouvirei o seu clamor. Os habitantes de Judá e de Jerusalém clamarão a seus ídolos e queimarão incenso para eles, mas os ídolos não salvarão quando vier a calamidade. Quando a gente observa aqui, gente, o que acontece? A gente vê que nesse texto, a partir do momento em que eu tiro Deus do centro do meu coração, e quando a gente fala de reino de Deus, quando Jesus vai começar seu ministério, Mateus 4,17, ele fala: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, pois é chegar no reino dos céus. Não é isso que ele fala? O arrependimento é necessário para que o reino de Deus, que é a minha adoração, o reino de Deus é isso, é a adoração do nosso coração, seja implantada em nós. Não é? Então, quando a gente idolatra, e esse texto vai tratar aqui até o versículo 17, não é? Quando ele fala no versículo 17: eu, o Senhor dos exércitos, que plantei essa oliveira, ordenei que fosse destruída, pois o povo de Israel e o povo de Judá fizeram mal, provocaram a minha ira ao queimar incenso a Baal. Baal era um Deus que exigia sacrifícios humanos para dar prosperidade, né? Só para você ver o tamanho do absurdo que a idolatria leva. Então, quando o povo chega nesse ponto, quando nós idolatramos, nós deixamos de ser o povo de Deus. É o quarto aspecto que ressalta a idolatria, a gravidade da idolatria. Né? A gente ignora o que Deus falou, ignoramos aquilo que Deus repete, tentamos destronar Deus e deixamos de ser o povo de Deus. Deus passa a ser inimigo. Agora, por que porque, veja bem, esse contraste tão grande? Ou você é povo ou você é inimigo. Porque, gente, precisamos entender que o universo, toda a criação, ela carece, ela precisa de um Deus. É algo que faz parte da essência da vida, da existência, que tem um Deus criador e sustentador de todas as coisas. Não existe vida
sem que haja um Deus que tenha criado essa vida e que sustente essa vida. Então essas coisas são intrinsecamente relacionadas. Por isso que deve existir um Deus para que a vida funcione. Então quando nós entramos por esse caminho da idolatria, nós estamos negando a fonte da vida, a fonte que sustenta a nossa existência. E então por isso que as consequências elas são graves. O que vem é destruição, né? O que vem é o fim, quando nós colocamos qualquer outro tipo de Deus no lugar do único Deus que existe, que sustenta todas as coisas. No versículo 21, eu queria terminar aqui, veja bem, fala assim: assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote, que eram os homens que estavam querendo matar Jeremias, né? Que queriam me ver morto, Jeremias falando. Eles tinham dito: nós o mataremos se não parar de profetizar em nome do Senhor. Percebe, gente, o que acontece? O que acontece é que a idolatria, ela, como eu já falei aqui ela quer tirar Deus do trono, e todas as pessoas que vêm proclamando a palavra, a verdade, em nome de Deus, de alguma forma são rejeitadas. São pessoas desconsideradas. E aqui nós temos uma situação interessante, porque ele fala que nós o mataremos se não parar de profetizar em nome do Senhor. Então, a questão é: o universo tem um Deus e precisa desse Deus, tanto para ter sido criado quanto para ser sustentado. Se nós, como homens, seres humanos, criados em imagem de Deus, rejeitamos esse Deus, tiramos esse Deus, não vamos tirar, mas tentamos tirar esse Deus do trono, e começa pelo nosso coração, qual outra alternativa lógica que poderia existir a não ser a própria destruição? E a idolatria, então, ela é tão arraigada em nós, é tão característica de um coração caído, que se a gente não buscar conhecer a Cristo, Colossenses 3,10, entrar nesse processo de santificação, de ler a palavra, orar, ter experiências reais com Cristo, não é? Então a palavra ela é conhecimento encarnado. Se nós não formos por esse caminho e formos aos poucos colocando Cristo no centro da nossa vida e manter isso, a gente vai correr na idolatria. Então, queridos, percebe que a idolatria ela é um pecado grave, é um pecado perigoso, não é? Existe uma oposição muito forte. Nós temos fariseus que a idolatria deles era a religiosidade. Então veja, como é que o engano, né? O nosso coração é muito enganoso. Jeremias 17,9 fala sobre isso. Ele é muito grande. Como é que o nosso coração é muito enganoso? As pessoas, os fariseus no caso, seguiam regras para se relacionar com Deus, mas rejeitavam o próprio Deus, porque o que entrava no lugar de Deus eram as regras, era a religiosidade. Então, é isso que eu queria trabalhar aqui, Jeremias 11. A gravidade da idolatria. Deus disse que é grave, Deus insiste nessa gravidade. Nós, de alguma forma, os homens rejeitam de uma forma contundente, repetida, recorrente, nos tornamos inimigos de Deus, e a consequência óbvia é a destruição e a morte. Então, fico com essa palavra. Gostou? Compartilhe, né? Não é um vídeo profissional, tem algumas coisas aí que talvez não sejam muito boas, mas se gostou do conteúdo, compartilhe, coloque suas sugestões lá nos comentários, se inscreva no nosso canal, né? Tem embaixo aí, tem um joinha para você se inscrever, e vamos ajudar a compartilhar essas verdades aplicadas e fiéis, né? Que parte da fidelidade das Escrituras, aplicar a fidelidade das Escrituras de uma forma direta na nossa vida, porque nós precisamos disso. Amém? Que você tenha hoje uma sexta-feira, que você tenha um bom final de semana, e esperamos que dentro de pouco a gente possa ver esse vídeo. Hoje é dia 3 de abril de 2020, estamos aí na pandemia mundial, muito medo, muita insegurança, muita confusão, mas nós cremos num Deus que tem o universo sob seu controle, e nós cremos que nós vamos sair dessa. Amém? Em nome de Jesus, que você tenha um bom final de semana.